Bem-vindo, turminhas! Vamos lá para uma outra aula do quarto ano da Escola em Casa. Eu me chamo Professor Edson e nossa disciplina é Movimento e Ação. E aí, nossa aula vai ser Patrimônio Histórico Cultural, parte 2. Lembrando do desafio da aula passada. E aí, vocês fizeram esse desafio? Então, eu espero ainda do envio das atividades desse desafio de vocês. Vamos lá comigo, vamos chaminézinho, vamos lá, turma. E aí, relembrando, né? Vamos relembrar a aula passada, lembrando que isso foi a nossa quinta aula, aí, falando sobre os patrimônios culturais históricos do Brasil. Então, o primeiro dele é aí, o nosso Cristo Redentor. Depois, falamos e vimos também aqui, ó, a Igreja do Carmo em Olinda. E aí, temos aqui as ruínas de São Miguel em Rio Grande do Sul. E aí, relembrando a aula passada, e hoje vamos falar de patrimônio histórico mundial. Então, vamos ver o que tem aí no mundo afora com esses patrimônios. Então, o primeiro dele é aqui. Aonde é? Estamos vendo aí pirâmides. E aonde tem pirâmides, gente? Tem aonde? Muito bem, aí, ó, pirâmide no Egito. Então, essas aí são as pirâmides egípcias. São estruturas construídas há mais de 4.500 anos atrás. E eram sepultados faraós, reis do Egito. Então, as pirâmides serviam, né, como uma sepultura para os reis e os faraós do Egito Antigo. Há 4.500 anos atrás, gente, é muito tempo. E aqui temos essa imagem aí linda. É lá na Europa. E aí, alguém chuta o nome? Que local é esse? Foi um local de batalhas, de jogos também. E aí se chama o Coliseu, que fica em Roma, na Itália. E o Coliseu, em Roma, na Itália, foi construído no século I, né, cerca de 70 anos, né, depois de Cristo. E a sua construção teve no início do governo do imperador Vespasiano e foi concluído com Tito, o seu filho, que estava no poder. Então, começou a construção com o pai e terminou a construção com o filho. E aí é o Coliseu em Roma. Também conhecida mundialmente a Estátua da Liberdade, que fica onde? Nos Estados Unidos. Ela foi construída em 28 de outubro de 1886. E ela fica numa ilha lá nos Estados Unidos, e fica essa Estátua da Liberdade. E aqui, gente, que local é esse? Um monte de monumentos e estátuas, essas pedras aí enormes, essas esculturas. Fica aí, ó, na Ilha de Páscoa, no Chile. E aí foi descoberto, né? Ela foi descoberta pelo almirante holandês Jacob. Então, ele estava navegando, de repente ele viu uma ilha, chegou nessa ilha, viu aí esses monumentos, que até hoje é algo assim de pesquisar de quem fez esses monumentos aí. E aí eu tenho aqui um grande monumento, né, que é lá na Índia, um grande edifício feito de mármore branco, que se chama Taj Mahal, que fica na Índia. Lindo esse monumento. Um dia, quando o professor juntar o dinheirinho, o professor vai lá no Taj Mahal, dá uma visitinha lá. E vamos aí para outro, né? Alguns patrimônio histórico mundial. Temos aí esse daqui, ó. Linda essa paisagem, fica lá no monte. E é aí, ó, Machu Picchu, que fica no Peru, aqui do lado do Brasil. Não tão perto, mas é pertinho do Brasil. Então, é uma cidadela do Inca que fica no alto da Cordilheira dos Andes, no Peru, acima do vale do rio Urubaba.
Então, esse aí fica muito alto e aí é Machu Picchu no Peru. E aqui, que será isso? Isso aí parece um castelo, parece um pátio, um jardim. Isso aqui, ó, gente, é o Palácio de Versalhes. E aí, fica onde o Palácio de Versalhes? Alguém sabe onde fica? O Palácio de Versalhes fica na França. Então, ele começou a ser construído de sua forma atual, que ele teve duas construções, ele foi reformado, né? Em Luís XIV, o rei, e o governou na França entre 1661 a 1715, que foi aí o momento da construção desse Palácio de Versalhes. E temos agora, e aí? Que local é esse? Um monte, aí tem uma fileira aí, um muro. Fica onde? Eu vou dar 5 segundos para vocês tentarem adivinhar. Que local é esse? 5, 4, 3, 2, 1. E aí? Isso é a Muralha da China. E a Muralha da China, a Grande Muralha da China, como conhecida, ela consiste em várias construções construídas desde o século 7 antes de Cristo, há muito tempo, a Muralha da China. E muitos, a NASA, quando viajou e o satélite tirou uma foto, o satélite da NASA, deu para ver lá do espaço a Muralha da China. Vocês acreditam que lá do espaço, quando o satélite tirou a foto, deu para ver, ampliando a foto, e deu para ver a Muralha da China. Veja que monumento histórico que dá para ver até fora do planeta. É uma coisa incrível, a Muralha da China. E por fim, vamos saber o que é que Maria Farinha trouxe, e junto com o chaminézinho. Relembrando que a gente falou sobre patrimônio histórico do Brasil, vimos aí, passamos pela Bahia, passamos por Goiás, passamos por Minas Gerais, passamos por Olinda e Rio de Janeiro, vimos também agora os patrimônios históricos mundiais, vimos lá Egito, Estados Unidos, Europa, Chile, Peru, tudo isso. E aí, pegando essas duas construções de aula, então eu venho para aqui com vocês e a gente vai montar um joguinho em casa. Muito simples esse jogo. Lembrando que a gente também falou sobre patrimônio histórico material, que são esses patrimônios que estamos vendo aí, tanto os monumentos, as casas, as esculturas, e patrimônio histórico imaterial, que é o quê? São as pinturas, é comida, é a tradição de um povo, é a religião de um povo, tudo isso. Então, o professor pegou um monte de imagem, e eu fiz aqui, essa imagem aqui, peguei várias imagens de vários monumentos. Do outro lado, o professor escreveu patrimônio histórico material, patrimônio histórico imaterial. A quantidade de patrimônios que tem aqui de imagem tem que ser a mesma quantidade que tem deste lado. Lembrando que a gente tem que saber o que é patrimônio histórico material e o que é patrimônio histórico imaterial. A gente imprime e a gente vai fazer tipo um jogo da memória. Então, eu recorto essas imagens aqui, vou recortar algumas, e é simples esse jogo. A gente pode tirar no 0 ou 1, ou pode tirar no hipopá, ou a gente tira no dado. Então, eu corto os patrimônios históricos, todos os patrimônios históricos eu corto, e deixo lá assim, tudo viradinho. Da mesma maneira, as pecinhas aqui. Então, por exemplo, eu tirei aqui patrimônio histórico mundial material. Então, virei aqui. Digamos que eu tirei e virei. Aí tá aqui.
Que imagem é essa daqui pequenininha? Aqui é as ruínas de São Luís, lá do Rio Grande do Sul, as ruínas. Então, esse aqui é um patrimônio histórico material. Então, eu virei ele. Então, o que é que vai ser aqui? Um patrimônio histórico material. Então, eu tenho que encontrar onde tem patrimônio histórico material. Fiz o pazinho, marquei ponto. Da mesma maneira, eu procuro. Virei, encontrei patrimônio histórico imaterial. Imaterial é o quê? É como eu disse, a cultura de um povo, pode ser a religião, pode ser a tradução. Aqui mesmo é cordel, então é cultural, cultura de um povo. Aqui, ó, aqui a religião, Ciro de Nazaré. Então, é imaterial. Esse é o nosso joguinho. O outro joguinho aqui é um pouco mais detalhado. Eu pegar aqui e fazer uns folders. O que é um folder, professor? Eu vou pegar o folder explicando o que é que a imagem representa. Então, eu tenho dois folderzinhos aqui. Então, vou imprimir. Ou eu posso fazer também através do nome. Então, eu digo lá, Cristo Redentor. Então, tem 5 pessoas brincando. Então, Cristo Redentor. Então, as pessoas vão ter que escrever tudo o que é do Cristo Redentor. Quando foi fundado, aonde, qual é o estado, qual é a cidade. Quem tiver maior número de informações, marca um ponto. A mesma coisa aqui é o folderzinho. Aqui eu peguei a imagem aqui é na Amazonas. Aqui é o Teatro da Amazonas, que é um patrimônio histórico material. E aqui tem dois folders. Então, eu entrego para 2 pessoas e elas vão ter que me relatar o que tem aí no patrimônio histórico da Amazonas. Então, esse é o nosso desafio. Vocês podem fazer através de impressão, imprimir com esse aqui, um jogo da memória, ou pode fazer um folderzinho ou com o nome mesmo. Cita o nome do patrimônio histórico e pergunta à pessoa quem tem mais detalhes sobre esse patrimônio. Quem tiver mais detalhes sobre esse patrimônio, vence e marca ponto. Então, esse foi o nosso desafio. E eu espero que vocês tenham gostado. Aqui um folderzinho que vocês vão relatar, botar todas as informações que você tem desse patrimônio. Quem tiver mais informação, vence, marca ponto. E aqui é o jogo da memória, mostrando material e imaterial também aqui. Então, a gente vai fazer essa junção. Material, patrimônio material e imaterial, juntando e marcando as peças. Então, essa foi a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, gente. E não esqueça de enviar o desafio. Tchau, até logo.